Vamos falar um pouquinho sobre CPVC. Muitos torcem a cara quando a gente fala de plástico para combater incêndio, mas eu digo para vocês que a engenharia de plástico ela tem desenvolvido muito nos últimos tempos, né? E já há algum tempo é possível fazer instalações com CPVC seguras para combate a incêndio, inclusive com certificação LFM. Hoje você já tem as normas que abrange todo o conjunto, né, de sistemas, então, desde o sprinkler, a braçadeira e a tubulação e as conexões também. Hoje, a nossa marca é a única que tem o LFM, que a gente comercializa todas as conexões, os tubos com o LFM, mas a gente hoje produz todas as conexões e os tubos com resinas Blaze Master. As resinas Blaze Master nada mais são do que quem inventou o CPVC no mundo foi a Lubrizol. E com o passar do tempo, a gente já lá atrás, quando a gente começou a falar, vamos substituir tubulações de água fria por plástico, lá atrás já houve um certo descrédito. Depois a gente substituiu tubulações de água quente por plástico, então, outro paradigma que a gente quebrou. Depois o gás, vamos substituir tubulações de metal por plástico para o gás. E agora incêndio. Então, com o passar do tempo, essa tecnologia avançou muito, né? E a Lubrizol acompanhou essa tecnologia e hoje fornece produtos, né? Fornece a matéria-prima base para a fabricação desses tubos e dessas conexões. A gente está dizendo aí o dia todo, amanhã talvez, né? Falando sobre produtos certificados. Então, do que adiantaria a gente ter o sprinkler certificado, a abraçadeira, ou seja lá qual o item do sistema, se não tivesse também os tubos e as conexões. Então, talvez seja a boa notícia, hoje você consegue fazer já instalações mistas, né, metal e CPVC, todo o conjunto, todo o sistema com certificação LFM. Onde podemos usar isso? Né? Não dá para usar em qualquer instalação. Existem algumas regras básicas que a gente precisa cumprir, até por norma, que são as utilizações em risco leve. Né? Onde são de risco leve? Em hotéis, prédios comerciais, hospitais, igrejas, né? Onde a carga de incêndio é considerada como baixa, então você consegue usar todos os produtos em CPVC. E o que a gente faz no estacionamento, onde não é risco leve, né? O estacionamento risco ordinário? O que a gente faz nesses pontos? Faz a transição para metal. Então, a gente tem uma instalação mista em metal e CPVC. Você pode usar os metais nos estacionamentos, nas prumadas, e o CPVC em todo o andar, em todo o pavimento da sua obra, né? Aqui um exemplo de uma instalação real, uma transição metal para CPVC. Aqui uma luva grooved, né, uma luva ranhurada. E aí volta ao exemplo que eu dei, né, aonde não usar, né? Cozinha, estacionamento, onde a classificação de risco é ordinária ou maior que isso, a gente tem que fazer essa transição. E existem várias formas de fazer essa transição. Uma delas é a conexão ranhurada. Você consegue fazer diretamente com o metal para o CPVC através da conexão ranhurada. Hoje em dia é muito fácil de fazer isso. Como instalar o CPVC? É extremamente simples de instalar, de manusear o CPVC. Qualquer instalador hidráulico está já acostumado a adesivar tubo, colar tubo, não é? Então, com uma pequena instrução, um pequeno treinamento no campo, na obra, a pessoa fica capacitada, ela já sai instalando o CPVC, porque realmente é muito simples. Não exige equipamentos grandes, não exige solda, nada de equipamento que tenha que ser alugado. Você faz uma limpeza superficial para retirar qualquer detrito que possa ter se acumulado na ponta do tubo. Corte, né? Corta o tubo na medida que você precisar. Adesivo, que é uma solda fria, então você passa o adesivo e encaixa. Esse momento do encaixe é importante lembrar também que as conexões todas elas são icônicas.
Então, o que acontece quando você encaixa um tubo numa conexão cônica? Ela tende a expulsar o tubo. Então, é importante, na hora de você conectar o tubo na conexão, gira o tubo para espalhar o adesivo e segura o tubo por 30 segundos. É o tempo suficiente para o adesivo dar uma primeira pega e ele não expulsar mais o tubo de dentro da conexão. Isso é um ponto importante que tem que ser lembrado. Todas as conexões, elas são juntas simples, né, que a gente fala, e quando ela é roscada, por exemplo, o sprinkler, aí ela tem o padrão NPT, tem o padrão BSP. Então, nas conexões roscadas, você tem as opções de roscas encontradas nos equipamentos. E as demais são todas adesivadas. Outro ponto importante aqui, pessoal, antes de adiantar, é a pintura dos tubos, né? Essa é uma tubulação que ela já vem na cor laranja, então você não precisa pintar esse tubo. Você pode deixar ele nessa cor instalado, né? Esse tubo vai ficar escondido atrás de uma proteção qualquer. Então a gente encontra às vezes em campo, né? O pessoal pinta, e aí a tinta, que se ela tiver solvente, ela pode agredir o CPVC. Então evita a pintura no CPVC. Métodos de instalação, né? Então suportes, né? É necessário aumentar o número de suportes, já que o CPVC é um material plástico, então ele tende a fazer o efeito de flecha, né? Então você aumenta o número de suportes, você diminui a robustez do suporte, ele não precisa ser um suporte para segurar um tubo de aço, por exemplo, então, mas você aumenta a quantidade de suportes para ele não dar o efeito flecha. A instalação do chuveiro, ela deve ser realizada depois de a instalação estiver pronta já. Isso parece óbvio, né? Mas a gente encontra às vezes o pessoal instalando os chuveiros durante a instalação do sistema, né? Então, terminou tudo de fazer, instala os chuveiros automáticos, depois da instalação do sistema todo. E aí faz os testes. Falando um pouquinho de transição, quando a gente trabalha com CPVC, é meio inevitável fazer as transições de metal para CPVC. Existem várias formas de você fazer isso, né, a transição. Uma delas é através da flange. Se você tiver rosca, mesma coisa, pode usar a flange também, ou usar a conexão ranhurada para tubos com ranhura. No tubo de cobre, flange. E ainda tem, que não está aqui, mas tem as conexões macho e as conexões fêmeas roscadas, né? Você pode usar também, por exemplo, num registro, numa válvula, você pode sair da válvula com a conexão roscada. Os métodos de instalação para o CPVC, então, todo reparo, toda modificação é muito fácil de ser feita, né? Então, vamos imaginar um retrofit, vamos imaginar que você precisa fazer uma ampliação da rede ou alguma mudança na rede. Fazer isso com o CPVC é muito fácil. Você vai, corta o tubo com serra e faz as emendas, realiza as mudanças que você precisar mudar. A gente tem casos de empresas ou de estabelecimentos que não pararam as atividades. Você pode fazer a mudança sem muito estrago, sem muita mudança dentro da empresa que você vai fazer isso, né? Porque ele é muito fácil, é muito rápido de ser feito. Corta e depois faz o adesivo, faz as alterações que tiver que fazer. É muito simples de ser feito. Parte de segurança dele, como a gente falou, já lá em 2014, mais ou menos, a gente fez um ensaio de fogo, né, de resistência ao fogo, lá no IPT. Acho que talvez ainda é o único lugar que tenha no Brasil a câmara para fazer esse tipo de ensaio. A gente fez esse ensaio lá, e é um ensaio muito interessante de ser visto, porque esse produto ele fica exposto a fogo por 10 minutos, depois com os sprinklers funcionando, né? E o fogo pegando no material ali por 10 minutos, depois os sprinklers são retirados, é tamponado a rede, você fecha a rede, coloca a pressão na rede de novo e ele tem que suportar ainda pressão de serviço depois de ter passado por esses 10 minutos de fogo. Então é um ensaio realmente que
prova, né, que o CPVC ele pode ser usado para redes de combate a incêndio. Algumas características, né, do produto, ele vem na cor laranja, então, como eu disse, não precisa pintura, ele pode ser instalado na cor natural dele. As barras são barras de 3 metros, ponta a ponta, quer dizer que ele não tem bolsa, né? Você precisa de uma conexão para fazer a emenda de 2 barras. Os diâmetros nominais são de 3/4 a 3 polegadas, por norma ela estabelece o máximo 3 polegadas. Pressões de serviço de 12 kg, ou 175 PSI. 65 graus de temperatura de trabalho. O coeficiente de rugosidade de 150. Aqui é um ponto interessante, que quando a gente fala de coeficiente de rugosidade comparado com aço, por exemplo, é possível, em alguns casos, você baixar bitolas na hora do projeto. Então, se você está usando uma determinada bitola, sei lá, 1 1/4, ou 1 polegada, na hora que você aplica o coeficiente hidráulico, né, faz pelo método de cálculo hidráulico, a instalação, em alguns casos você consegue baixar isso para 3/4, baixar uma bitola. Isso gera redução de custo no seu projeto também, né? Classificação, aplicação dele são em locais de risco leve, né? Todo classificação leve. As conexões eu já disse, né? Conexões roscadas. Aí você tem os vários tipos, né? BSP, NPT, para os sprinklers. E a fabricação dele, o composto, é o CPVC Blaze Master da Lubrizol. Aqui eu trouxe algumas obras, alguns exemplos, algumas fotos de obras para vocês verem. São salas comerciais, hotéis, espalhadas pelo Brasil aqui. Aqui tem a transição, metal CPVC. Outro ponto interessante, né, desse produto, algumas vantagens que ele tem com relação aos metais, é que ele é livre de corrosão. Então é um material que você, ao longo do tempo, ele não vai incrustar materiais nas paredes, como metais geralmente ocorrem com o passar do tempo. Ele não vai sofrer corrosão galvânica, corrosão microbiológica, ele não sofre corrosões naturais do metal, né? Então você tem aí uma extensão da vida útil desse produto na instalação. Então imaginem vocês, produtos como esse, depois de instalados por muitos anos, né, ele sofre esse tipo de situação e o sprinkler precisa entrar em funcionamento e tem uma situação assim, né? No CPVC, nos plásticos, você não tem essa situação. Você não tem microperfurações ocasionadas também por corrosões diversas, né? Então, basicamente, é um tripé de vantagem, né? Corrosão, é um material leve, você consegue transportar isso, tanto desembarcar o material do caminhão para a obra, como também, no almoxarifado, você guardar esse material facilmente empilhado, seja qual for, o transporte desse material dentro de obra também, 2 pessoas carregam uma barra de metal, aqui 2 pessoas carregam 5, 6, então o transporte desse material em obra é muito mais fácil também. Ele é um material muito leve, né? Para fixar ele, para fazer a fixação desse material em laje, é tranquilo, você precisa de poucas pessoas trabalhando no local, não tem muita interferência de pessoas na obra e fácil instalação. Qualquer instalador hidráulico sabe fazer uma adesivagem, né? E ele é igual, a adesivagem dele é muito parecida, ou exatamente igual com o sistema de água quente de CPVC. Não precisa lixar, nada disso. Passou o adesivo, conectou, está pronto. Facilita retrofit, obras que precisam de reparo. E outros sistemas, como o sistema VESDA, né, de aspiração, ele é também feito com sistema de CPVC. Todo o sistema de aspiração do sistema VESDA é feito com CPVC. É uma aplicação também ligada a combate a incêndio, mas com outro foco, né? Aqui não mais sprinkler. Pessoal, obrigado. Era isso.